Fala Expert, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal. E nessa aula em específico nós vamos falar um pouco sobre a fixação aqui dos nossos elementos do nosso alimentador, das nossas bases com o nosso magazine aqui, beleza? Então vamos para a aula. E lembrando, se você está gostando dessa série de vídeos aqui do projeto da nossa máquina automatizada, deixe seu like, se inscreva aí no canal, assim você ajuda bastante a gente aqui. E você também pode nos seguir nas redes sociais, onde a gente pode ter um contato mais direto lá, beleza? Então vamos para o vídeo. Esse vídeo eu acredito que não vai ficar muito grande, eu quero levar em consideração aqui, quero trazer pontos importantes aqui, para a gente dar continuidade nas demais aulas, onde a gente vai fazer estrutura e etc. Então eu quero finalizar aqui a parte de ligação entre os componentes. Então, como que a gente faz aqui para unir os equipamentos, né? Aqui nós precisamos, digamos, dimensionar o parafuso, temos que fazer um cálculo aqui estrutural do parafuso para que a gente determine o parafuso que vai utilizar, se a gente vai utilizar pino, etc. Não, aqui a gente não tem essa necessidade. Por quê? Porque a gente sabe que os parafusos eles vão ser elementos de união aqui, e os pinos também, elementos de união. Não vai ter esforço gerado em cima desse parafuso, então a gente define o melhor parafuso para o nosso projeto. Não precisa fazer um cálculo igual a gente passa lá na faculdade calculando parafusos, quando eles estão submetidos a uma carga ali, né? Eles estão segurando um equipamento. Mas nesse caso, os parafusos que a gente vai ligar entre as bases, esses componentes aqui, ó, não vão sofrer esforço. Então, qualquer um que a gente coloque aqui, né, claro, vamos colocar um parafuso equivalente às geometrias aqui, né? Não vamos colocar aqui um M16 e também não vamos colocar um M2, por exemplo. Vamos estabelecer aqui o melhor parafuso. E também os elementos. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que ter um planejamento aqui de como que a gente vai fazer a união desses componentes. Essa base superior aqui, ó, nós vamos colocar 4 parafusos e vamos unir com a base de baixo. Beleza. Agora, esses componentes aqui, ó, eu vou ocultar essas navalhas. Suprimir. Essa navalha aqui eu vou ocultar. E essa aqui também eu vou ocultar. Então, eu tenho esses componentes aqui para fixar. Eu vou colocar aqui, ó, nós temos uma certa precisão, né? Nós temos uma certa precisão entre os componentes aqui, porque a gente tem uma folga de 1 milímetro. Se a gente coloca simplesmente parafusos aqui, o parafuso, quando você vai colocar em seu equipamento, você tem que saber que ele não tem precisão. Ou seja, ele pode ter um desgaste nos seus fillets, ou ele pode ser feito num processo onde ele não consegue uma precisão ali. E também quando você une 2 parafusos, você pode ter ali uma folga, né, um deslocamento que às vezes chega a ser imperceptível a olho, de 1 milímetro. Então, se a gente tem um deslocamento aqui de 1 milímetro, sendo que o nosso total aqui do nosso equipamento é 1 milímetro de folga, né, isso é um problema. Então, igualmente, quando a gente faz uma ferramenta de estampo, a gente utiliza muito pinos. Os pinos eles têm mais precisão. Pinos guias, né? O pino ele já tem uma precisão maior e o furo que vai ser feito, o pino também vai ter uma precisão, onde você vai estabelecer no detalhamento que ali é um furo guia. Tem até aquela nomenclatura onde ele é pintado de preto, assim, preto e branco, ou seja, ele faz um xadrezinho ali que especifica que esse furo ele tem maior precisão, ele é um furo guia, ele serve para guiar os componentes. Então aqui, ó, nós vamos fazer da seguinte forma, ao invés de utilizar 2 parafusos para fixar ele em sua geometria, para que ele não fique, digamos, torto, nós vamos colocar 2 pinos e vamos colocar um parafuso, que o parafuso vai ser só para fixar e os pinos vão estabelecer o local dele, ok? Então nós vamos colocar 2 pinos aqui e 2 pinos embaixo, com um parafuso central entre os dois para unir. Então, para fazer isso, nós vamos abrir essa peça aqui e vamos editar essa peça. Então, aqui nós vamos colocar os nossos pinos e parafusos. Primeiro eu vou colocar o pino. Vamos aqui em assistente de furação. Quando o assistente de furação ele é muito importante você trabalhar com ele, por quê? Porque ele tem a realidade da coisa.
Por exemplo, se você vai fazer um pino guia, igual nós vamos fazer aqui, ó. Para fazer um pino guia, você tem que selecionar essa opção furo e vamos aqui, ó, furos guia. Ele estabelece não só o furo. Se você faz um corte estrudado, ele fica com a face reta lá embaixo, né? Aqui ele utiliza a broca. Você pode tirar, no caso, se você vai utilizar uma fresa topo ali. Mas é um processo mais caro. Precisa isso? Ou você pode fazer o furo com uma broca e depois passa um alargador ali para ficar um furo guia preciso, digamos, no seu diâmetro. E claro que a máquina também, né, no seu posicionamento tem que ter a sua precisão ali. Então nós vamos colocar um furo, utilizando o assistente de furação. Vamos colocar aqui furo guia, um diâmetro de 4 milímetros. E aqui, ó, esse furo ele não vai ser passante aqui. Ele vai até um ponto. Nós temos essa parede aqui, ó, de quanto que tem essa parede? Eu vou medir. Temos uma parede de 4,5 aqui. Então, vamos colocar primeiramente aqui ele, 4 milímetros, e vamos colocar aqui 3,5. Nessa face aqui. Aperte normal a face. Vamos colocar 2 assim, ó, e 2 aqui embaixo também. Agora, esses caras aqui, ó, eles são horizontais e esses caras aqui, eles também são horizontais. Entre centros, esses caras aqui, nós vamos colocar 35. Aqui nós vamos colocar mais ou menos uns 15. Vou fazer uma linha de centro aqui, ó, e vou adicionar uma relação de simetria. Ponto e essa linha aqui, quer dizer, esses dois pontos e essa linha, relação simétrico. Então, ele é bem no meio. Aqui também é a mesma coisa, simétrico. Aí a distância, o posicionamento vertical, eu vou colocar aqui, ó, 5 milímetros nesse lado. E vou colocar aqui 5 milímetros desse lado, inicialmente. Que eu não sei se... Isso aqui a gente sabe que não está bem no centro. Daí depois nós vamos arrumando aqui. Vou dar um ok. Vamos ver. Ó, ele fez com 3 milímetros, chegou a furar, fazer um furo. O furo chegou a passar aqui a broca. Porque a broca para ir 3,5 ela vai até aqui, mas ela tem o cone final ali, né? Então, quanto que tem isso aqui? A gente colocou 4 milímetros. Eu vou tirar aqui. Vou tirar um para 3 milímetros esse aqui. Ó, pronto, já melhorou aqui. Deixa eu ver uma representação melhor aqui, ó. Como é que tá ficando? Olha ali. Ó, já deu um espacinho ali a mais. Vou voltar para a representação com arestas. E esse aqui, ele é o mesmo corte, né? Então, ele tá com 3 também. 3 já é o suficiente aqui para encaixe da nossa peça. Vou salvar. Tá vendo como a gente vai fazendo o nosso projeto e a gente vai alterando detalhes? É assim que a gente faz o projeto mesmo. Agora, eu fiz aqui os pinos guias. Vamos colocar os parafusos. O parafuso ele vai fixar por baixo aqui, ó. Ele vai ser nessa face. Então eu vou adicionar um assistente de furação, mas aqui a gente sabe que passa a nossa peça. Então nós temos que utilizar um parafuso aqui que não fique aparecendo. Então nós podemos utilizar esse parafuso aqui, ó. ISO, cabeça de soquete, ISO 10642. Dá uma olhada na internet que você vai ver qual que é esse parafuso. Vou colocar aqui, ó, ele passante e vou colocar na posição aqui e aqui. Agora, para posicionar ele aqui melhor, a gente utiliza essa visualização aqui, ó, estrutura de arame. Aperte normal. Eu vou fazer uma linha de centro assim, ó. Vou passar aqui, ó, e eu vou selecionar o meio daquele furo e o meio desse furo aqui, ó. Meio desse e desse. Agora eu vou pegar esse ponto e vou colocar bem no centro aqui, ó. Ou seja, ela vai ficar na mesma linha e bem no centro. Não vou precisar ficar adicionando medidas. Se eu modificar aqui de cima, ele vai automaticamente modificar o meu furo aqui. O meu rebaixo para parafuso. Pronto. Feito isso, ele vai fazer aqui, ó, deu certinho aqui a medida. Vamos voltar para a representação. Ali vai estar o meu parafuso que vai fixar o meu equipamento, os meus componentes na parte superior. Beleza. Além disso, agora eu tenho que colocar os parafusos para ligar a base de baixo, tá? Então nós vamos colocar aqui, nós estamos trabalhando com o que aqui? Com o M4.
nós podemos continuar com o M4, só que agora vamos utilizar um parafuso Allen. Aqui, ó, vamos fazer um rebaixo. Vamos aqui, ó, parafuso Allen, sextavado ISO 4762, M4, vamos ver se vai ficar bom. E vamos na posição aqui, ó, vamos colocar 4 parafusos aqui. Vou fazer aqui, ó, uma linha de centro, 2 linhas de centro, na verdade, uma aqui e uma aqui. Eu vou adicionar simetrias aqui, ó, aqui e aqui. Opa, seleciono os pontos. E esses caras eu vou adicionar as relações deles, que são vertical aqui, horizontal aqui, vertical aqui, aqui também horizontal. Beleza, ó, estão bem relacionados. Agora é só eu colocar a medida. Vou colocar aqui 85 e vou colocar aqui 75. Bem nas pontas. E vou sair. Pronto, já fez um corte passante ali. Então o parafuso ele vai vir aqui, vai ser fixo aqui em cima, para unir as bases. Então na outra base a gente tem que fazer o quê? Uma rosca, para que a gente consiga utilizar esse parafuso aqui. Então eu vou salvar, vou voltar para a minha montagem. Beleza, então agora eu tenho que primeiro, vou colocar aqui os furos roscados. Então eu vou pegar aqui o assistente de furação. Vou selecionar a opção aqui, ó, tarraxa reta, que ele tem aqui. E vamos furo roscado. E vamos colocar o M4. Passante mesmo, posição. Vamos selecionar essa face, aperte normal. E coloque os 4 aqui. Mesmo esquema. Vamos adicionar as relações aqui, horizontal, vertical, horizontal e vertical. Linhas de centro. Sempre trabalhe com seu modelo por centralizações com a origem. Nunca faça tirando como referência as bordas da peça, porque você vai precisar fazer alguma alteração, aí você vai ter que ficar alterando todas as medidas, uma puxando na outra, e isso é um problema, hein? Não é profissional de se fazer. Vamos voltar aqui, que eu já esqueci qual que é a medida que eu tinha colocado. Vou clicar 2 vezes aqui, ó. Ele me mostra 85, 75. Eu posso virar, clicar aqui, 75, 85. Ctrl Q, atualiza projeto e salva. Pronto, aqui ó, essa base agora vai ser só isso que a gente vai fazer. E a gente já consegue ver que os furos estão alinhados. Podemos alterar a visualização aqui, ó, para arame, para ver se está tudo correto aqui, ó. Importante esses furos estarem bem alinhados, tem que tomar esse cuidado. Agora, vamos voltar à peça. Eu oculto as peças só com o atalho do teclado aqui, ó. Eu boto o mouse em cima onde é que a peça estava, seguro Shift e aperto Tab. Shift Tab. Ele volta as peças que estão ali onde meu mouse está posicionado. Ou eu só passo o mouse em cima de uma peça e aperto Tab, ele oculta. É muito bom esse comando aqui para agilidade nos nossos processos. Então agora eu vou abrir essa peça. Espera aí, eu vou clicar assim ó, com direito e abrir peça na posição. Ó. Eu faço isso para saber se essa face aqui é inferior mesmo ou a outra, porque senão eu coloco e fica ao contrário ali, eu tenho que reposicionar minha peça. Aperto normal aqui essa face e vou adicionar primeiramente os pinos. Furo guia, diâmetro de 4 milímetros. Passante, não, cego. Vamos colocar aqui uns 10 milímetros. Vamos colocar assim. Quanto que tem daqui até aqui? Temos 5 até o centro. Então, beleza. Temos essa distância que colocar aqui também. E vamos colocar uma linha de centro aqui para adicionar a relação de simetria. Simétrico aqui também. Pronto. Aqui eu não lembro quanto que é. Vou colocar 15 por enquanto. Voltei para minha montagem. Deixa eu alterar a transparência aqui. Ó. Vamos ver como é que está lá. Ó. É 15 mesmo. 15, exato. E 5 de baixo até em cima. Então, está alinhado.
aqui os nossos furos. Vou alterar aqui a transparência. Agora eu vou fazer desse aqui, quanto que tem os pinos. Não, antes eu vou colocar aqui nessa peça que a gente está editando, o parafuso, né? Então nós colocamos aqui, ó, nessa peça, um furo, um rebaixo para M4. Então aqui nessa peça, nós vamos em assistente de furação e vamos adicionar aqui um furo roscado, tipo furo roscado M4, 11 milímetros, tá bom? Posição, vamos colocar aqui nessa face. E vamos colocá-la bem no meio aqui, ó, coincidente. E pronto. Salvamos. Essa peça aqui está pronta com as furações. Vou voltar aqui a representação dela. Vamos alterar a transparência e vamos ver se está alinhado. Ó, tudo alinhado aqui meus furos. Beleza, a mesma coisa vamos fazer para esse cara aqui de cima. Eu vou fechar ele, vou abrir na posição. Abrir aqui, ó, peça na posição. Ele abre igualzinho tá ali, ó. Pronto, viro. Vou fazer um assistente de furação aqui. Vamos colocar os furos guias primeiro. Furo guia, diâmetro de 4 milímetros, 11 milímetros aqui, ok. 2 assim, normal a face. Esses caras aqui, eles são horizontais. Ó, eu adicionei relação aqui com essa aresta, não era para ter adicionado, vou puxar. Vou adicionar uma linha de centro. E vou colocar que eles são simétricos. Simétrico. E vou adicionar aqui quantos que eles têm. Acho que era 35. E aqui temos 5, né? Vou sair e vou voltar aqui para conferir as medidas. 35. Ó, tá alinhado ali meus furos. Agora faço também o M4 aqui no meio. Assistente de furação novamente. Furo roscado. M4. Posição aqui. Posso fazer uma linha de centro que eu fiz o meu furo exatamente dessa forma lá. E colocar ele bem no meio aqui, ó. Então, quanto que tá? M4, 11 milímetros. Beleza, tá aí o meu furo. Vou dar um OK. Ótimo. Tá ali as minhas ligações. Então, como é que vai ser? Ele vai colocar o pino aqui, vai estar pinado essa base, né? Ele vai, provavelmente vai ser um pino colocado sob pressão aqui. Aí ele vem com essa peça aqui e encaixa nos pinos. Depois ele só parafusa por baixo para dar a última fixação. Então esses pinos aqui, essa pinagem toda, ela é com maior precisão. E nós não ficamos presos à falta de precisão que temos nos parafusos, ok? Então isso aqui é muito interessante de utilizar. É o mesmo conceito utilizado nas ferramentas de estampo. Você tem que ver que você está trabalhando com precisão e você tem que notar os componentes que você não tem precisão e tem que arrumar jeitos de deixar que o seu equipamento ele mantenha a precisão em determinadas geometrias que você precisa para ter uma peça conforme o detalhamento dela. Beleza? Então essa aula é isso, espero que você tenha gostado. Nós vamos dar continuidade, a gente tem que ir fazendo por partes aqui, senão os vídeos vão ficar muito grandes. E lembrando que a gente tem os nossos treinamentos aqui na descrição, o treinamento Expert CAD projetista mecânico. Temos o nosso treinamento de simulação, onde a gente vai falar sobre o SolidWorks Simulation e o SolidWorks Motion, bem completo também. Um treinamento muito interessante, porém um pouco mais avançado. O treinamento o Expert CAD, ele vai lá do básico até o avançado, conhecimentos avançados. O SolidWorks Simulation ali, ele já tem que ter todas essas noções e a gente já começa a fazer simulações e essas coisas um pouquinho mais avançadas. E nós vamos lançar logo um treinamento de SolidWorks básico, quase de graça. Eu queria fazer de graça, mas a plataforma tem todas as suas taxas, tem toda uma cobrança e para ter um passo a passo, para que o aluno consiga acompanhar, fica mais fácil pela plataforma que a gente já utiliza lá, a Hotmart. Então nós vamos fazer um treinamento básico de SolidWorks, porque algumas pessoas não conseguem acompanhar, porque eu vou um pouquinho mais rápido, aqui já é mais projeto, então eu abro as ferramentas mais rápido e utilizo algumas coisas que para quem está começando pode ser um pouquinho mais difícil. Então esse treinamento ele vai dar todo esse conceito básico
para você acompanhar as coisas mais complexas, ok? Então, espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima. Um abraço!